Meus caros alunos, vamos à nova parte do nosso bloco. Neste nosso bloco, vou finalizar a parte do reconhecimento dos filhos e, na sequência, nós vamos falar sobre a continuidade dessa matéria, que é o poder familiar. Então, vamos lá. No reconhecimento dos filhos, coloco na tela para vocês, compartilhando os slides. Ok, vamos dar o destaque. Ok. Bom, nessa tela nós temos essa ação. Qual a distinção da ação de investigação de paternidade para a chamada investigação oficiosa de paternidade? Ambas estão previstas na Lei 8.560 de 1992, que ainda traz o rito que nós vamos seguir, o rito processual, nessas ações. Então, é uma ação que regulamenta a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento, dá outras providências, é o que trata essa lei, que continua aplicável no tocante aos ritos dessas ações. Então, qual que é a diferença da ação de investigação de paternidade para a investigação oficiosa de paternidade? Na ação de investigação de paternidade, é a ação promovida pela criança ou pelo adulto que deseja ver reconhecida a paternidade. Então, ela quer saber quem é o pai dela, e para isso ela vai ajuizar essa ação de investigação de paternidade. Ela é uma ação que é proposta pelo filho menor de idade, que vai ser representado pela mãe, se ele tiver menos de 16 anos, ou vai ser assistido se ele já tiver entre os 16 e os 18 anos de idade. Aí é um caso de assistência. Menos de 16, nós dizemos que ele é representado, e no momento que ele completa 16 anos até os 18, ele tem a assistência de um maior de idade, né, da sua mãe ou daquele que exerce ali a sua figura de tutor, de guardião, etc. Bom, então, a ação de investigação de paternidade é promovida pelo menor de idade ou pelo maior em desfavor do seu pai ou daquele que ele suspeita que seja o seu pai biológico. Então, quem é réu nessa ação vai ser o suposto pai, suposta mãe, e na ausência deles, pelo falecimento ou porque não tem mais local certo, tomou o rumo ignorado, os herdeiros são parte passiva nessa ação de investigação de paternidade. É interessante observar que, por ser uma ação de natureza personalíssima, ela diz respeito à pessoa, à questão existencial. Quem é réu no processo, não havendo o pai ou a mãe, serão os herdeiros e não o espólio. Lembrando que o espólio é essa ficção jurídica criada para representar em juízo os interesses, né, o patrimônio do falecido. Como nós não estamos falando aqui de patrimônio, mas sim de pessoa, nós temos uma ação, ela deve ser proposta na ausência do réu, ou seja, do suposto pai, suposta mãe, nós teremos os herdeiros. Ah, ele deixou 2 herdeiros ou 3 herdeiros. Tenho que citar todos eles nessa ação, né? Não posso escolher apenas um, forma o que a doutrina chama de litisconsórcio passivo necessário, ou seja, todos os herdeiros são necessários no polo passivo dessa ação. E essa ação chamada de investigação oficiosa de paternidade, ela já é um procedimento de jurisdição voluntária. E como é que funciona esta ação? Bom,
Funciona da seguinte maneira: se uma mãe, né, chega no registro para registrar seu filho, lá no registro civil, e aí ela não diz quem é o nome do pai, ou por não saber, ou por desconhecer o paradeiro, ou não ter mais dados concretos, ela vai dizer: olha, então eu não sei, tenho dúvidas, etc., em quem seja o pai, e faz o registro apenas do nome dela no registro ali da criança. Hoje, muitas maternidades, você não precisa mais ir ao cartório de registro civil, já que essa informação já sai da maternidade, direto de um computador lá, vinculado ao registro civil, e encaminha essas informações, né? E chegando no registro civil, verificando que não há um preenchimento do campo da paternidade, o próprio registrador civil, ele vai encaminhar ao juiz diretor do foro para o juiz dar início a esse procedimento de investigação oficiosa de paternidade. Então, por que oficiosa? Porque é de ofício, não precisa de provocação. Chegou sem a paternidade registrada ali em cartório, o próprio registrador encaminha a cópia daquela certidão para o juiz diretor do foro, que vai intimar essa pessoa, a genitora, para dizer quem são os possíveis, ou o possível pai da criança. Ela vai informar os dados necessários, o lugar onde mora, o endereço, ou mais informações detalhadas, se tiver, e o juízo vai mandar chamar essa pessoa a juízo para dizer se é ou não o pai da criança, né? Uma vez que ele venha, é identificado, venha a juízo e diga que é pai da criança, vai ser mandado lavrar o registro, portanto, dessa paternidade. O juiz encaminha o mandado para o registro civil e ele vai preencher com os dados desse pai. Ocorre que pode, na maioria das vezes, geralmente não tem essas informações mais detalhadas, ou a pessoa, às vezes, não sabe dizer quem é o pai. Isso também pode acontecer. Nessas situações, vai ficar realmente bastante difícil instruir, localizar quem é o pai, de modo que ele vai ser arquivado, esse procedimento. Mas se a pessoa, se a genitora trouxer elementos mais concretos para apurar o pai, podendo dar nome de 2 ou 3, não há nenhum problema, nós mandamos citar todos eles e, uma vez reconhecida, faz o registro. Se houver dúvida em relação à paternidade, pode-se fazer um exame de DNA. Geralmente é no próprio fórum, lá na secretaria do fórum, em que a pessoa comparece na secretaria da direção do fórum e lá o servidor, ele tem ali uma coleta de material, faz a coleta do material genético, tem os kits, e encaminha isso para o laboratório. E de lá sai o resultado acerca dessa paternidade. Vejam, portanto, que há distinção entre as duas ações. A ação de investigação de paternidade é litigiosa, a princípio, corre num juízo de família. Já a investigação oficiosa de paternidade tem a ver com o registro, corre entre o registro civil e lá a direção do foro. É uma ação, portanto, de natureza de jurisdição voluntária. Feitas esses esclarecimentos, vamos ao 1615. Diz que qualquer pessoa que justo interesse tenha pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. Em regra, então, quem contesta é o próprio pai ou a própria mãe, né, que tem contra si essa ação de investigação de paternidade ou maternidade. Mas suponhamos que eles não estejam mais ou não possam ser localizados, os herdeiros, né, provando aí o justo interesse, pode fazer essa contestação, né, ou qualquer outra pessoa, os avós, os tios, que justifiquem o interesse, poderão contestar essa
paternidade ou maternidade. Artigo 1616 diz: a sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento, mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa qualidade. Claro, numa ação de investigação de paternidade, não necessariamente aquele que é o pai biológico ali vai ficar com a criança. O juiz pode decidir que se mantenha com, com a mãe, mantenha-se com os dois, ou até com terceira pessoa, como os avós, tios, quando estiver no melhor interesse da criança. 1617. A filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo ou ainda mesmo sem as condições do putativo, quando não estava ali de boa fé, sendo o casamento declarado nulo, isso não vai implicar em nada na questão da paternidade ou da maternidade, porque nada tem a ver a filiação com a questão do casamento, né? Se acaba o casamento, ou ele é nulo, a filiação permanece, né? Então, nenhum efeito, não vai ser declarado nulo o nascimento da criança, ou vai dizer que não é filho daquele casal de forma nenhuma, né? Pouco importa se eles estão de boa fé ou de má fé, esse casal na nulidade do casamento, a paternidade e a maternidade permanecem. Bom, fechamos aqui, então, esse conteúdo do reconhecimento dos filhos na parte processual das ações e vamos ao poder familiar. Nós temos aqui o tratamento do poder familiar. Bom, do direito romano, nós temos a nomenclatura pátrio-poder e o Código de 16 se apropriou dessa terminologia e nós falávamos do pátrio-poder no Código de 2002, do Código de 1916. Já no Código de 2002, ele fala em poder familiar, né? É uma das nomenclaturas que o nosso código adota, o poder familiar. Algumas reformas do código já trouxeram a ideia da autoridade parental, né? Não é em todo o código, mas de forma pontual, nós encontramos autoridade parental e não mais poder familiar, porque é poder da ideia de um superior ao outro, né? E um exercendo um poder sobre o outro, parece muito mais uma relação de Estado com os seus subordinados do que uma relação de parentalidade, uma relação familiar. Então, a doutrina tem sustentado a autoridade parental como uma possibilidade ou responsabilidade parental. A ideia de responsabilidade parental, como faz, por exemplo, o Código Argentino, ele utiliza essa ideia de responsabilidade para mostrar que a relação ela é de natureza não vertical, mas uma relação horizontal, em que há direitos e há deveres inerentes a essa parentalidade. Bom, a doutrina tem usado ambas, tanto autoridade como responsabilidade parental, fica ao critério de vocês a escolha. Limites ao exercício da responsabilidade parental. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele tem dito que essa relação que existe, essa autoridade decorrente do poder familiar, que os pais podem definir sobre os rumos dos seus filhos, sobre saúde, educação, cultura, etc., ele encontra alguns limites, não é absoluto. O Estado ele tem o dever de fiscalizar essa relação e, de forma subsidiária, claro, mas aparando algumas arestas, corrigindo alguns excessos. E vejam essa situação. Homeschooling, por exemplo, que consta no tema 822 do STF, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que os pais não podem retirar os filhos da escola para serem educados em casa,
por mais que os pais sejam exímios professores. Por quê? Porque ainda tem que ser definidos critérios por meio do Congresso Nacional para essa modalidade de homeschooling, como, por exemplo, como será a forma de avaliação, como compensar a falta de socialidade dessas crianças e adolescentes que ficarão trancados, estudando sozinhos em casa com os pais, sem um contato social. E a importância da escola também é essa troca de experiências, esse contato e essa interação social. Senão formaremos verdadeiros alienados. Por esse motivo, foi o entendimento do STF de vedar até que o Congresso Nacional, na verdade, o STF ele não proibiu o homeschooling, mas ele disse que o exercício está condicionado à regulamentação pelo Congresso Nacional. E a obrigatoriedade da vacina, a mesma coisa. Os pais cabem decidir acerca da vida, da saúde de seus filhos, mas essa decisão não é absoluta, também está sujeita à interferência estatal, quando o Estado diz que as vacinas são obrigatórias. Nós temos um calendário de vacinação e ele deve ser seguido, e se esse pai ou essa mãe não seguir esse calendário, ele vai estar em mora, ele vai estar sujeito, então, a uma violação de um dos deveres da responsabilidade parental e pode chegar em situação extrema de ter, além de uma advertência e tudo mais, poderá haver, inclusive, a retirada da guarda do filho ou até a perda do poder familiar diante da reiteração de negligência dos pais. Portanto, muito importante ter ideia de que o poder familiar do pai e do filho, ao contrário do que se dizia entre os romanos, que havia do pai em relação, do pater familia, né, em relação à sua família, havia autoridade de vida e de morte, podendo ele decidir se iria viver ou iria morrer os membros de sua família. Hoje não é mais assim, ainda bem, né? Hoje nós temos o Estado para dizer que esse poder não é absoluto e corrigir eventuais excessos praticados pelos pais na educação, na saúde, na cultura, nos esportes, etc., em relação à vida dos seus filhos. Bom, pais separados ou divorciados detêm o poder familiar? Sim, claro que sim. O poder familiar ele é inerente a essa autoridade, essa responsabilidade parental que os pais têm pelos filhos, enquanto os filhos forem menores de idade, né? Então, não atingindo os filhos a maioridade ou a emancipação, esses pais serão responsáveis pelos filhos, terão autoridade parental, independentemente de serem divorciados, separados, etc. Se os pais contraírem novo casamento ou união estável, vão perder esse poder familiar? De forma nenhuma. Permanece em relação aos seus filhos. O novo casamento é uma nova conjugalidade, mas a parentalidade, essa relação de pai e filho, essa autoridade parental seguirá a mesma. Pais sem a guarda dos filhos detêm o poder familiar também. A diferença entre guarda e poder familiar. Poder familiar, ele se mantém durante toda a menoridade, independentemente de a guarda estar com a mãe, por exemplo, e o pai não ter a guarda, mas essa autoridade continua. Ele só vai perder ou ter suspensa esse poder familiar se ele praticar algo grave contra os filhos ou contra o outro cônjuge, né? Os casos de violência doméstica, ou seja, fatos graves pode levar à perda do poder familiar, mas a guarda nada tem a ver com o poder familiar, são institutos diferentes, né? Guarda tem a ver com o cuidado diário com o filho.
o poder familiar tem a ver com essa relação, esse elo que une pais e filhos durante todo o período da menoridade. Bom, exemplos de direitos e deveres inerentes ao poder familiar, eles estão previstos aqui no 1634 do Código Civil, e vejam vocês que são só exemplos, porque nós temos inúmeros outros direitos e deveres dos pais em relação aos filhos que não estão previstos e nem poderia ser previstos exaustivamente aqui no Código Civil. Né? Então, vamos ao 1634, que diz: compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, primeiro, dirigir-lhes a criação e educação. É um dos primeiros direitos, né, dos pais, tomar a direção da criação e da educação. Mesmo assim, vejam que não de forma ilimitada, porque os pais não podem realizar o homeschooling educando os filhos em casa. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada, nos termos do 1584 do Código Civil, de preferência pela compartilhada, que é aquele modelo que nós vimos, que é a preferência do nosso código. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Né? Então, uma das características desse poder familiar é os pais poderem decidir sobre o casamento, claro, dos filhos menores de idade que nós estamos falando, né? Porque se os filhos forem maiores, não precisam do consentimento dos pais. 4, conceder-lhes ou negar consentimento para viagem ao exterior. Então, quanto menor de idade, na viagem para o exterior, nós precisamos, qualquer pessoa menor de 18 anos, para sair do Brasil, vai precisar ter a anuência de ambos os pais. E se tiverem 3 pais, por causa de uma multiparentalidade, a anuência dos 3. Vejam, portanto, que menor de idade só sai do país com a anuência de todos os pais. 5, conceder-lhes ou negar-lhes consentimentos para mudarem sua residência permanente para outro município. Veja que é uma das características do poder familiar, são os pais terem os filhos consigo, né, na mesma residência. Essa é a primeira ideia, cuidando dessa educação, acompanhando. Mas, se o filho precisar mudar para outro município, provavelmente por questões de saúde ou por estudo, né, vai precisar da anuência de ambos os pais. É também decorrente do poder familiar nomear tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Então, temos uma situação em que um pai ele não tem o outro cônjuge, outro companheiro, já é falecido, né? Ou se vivo não puder exercer o poder familiar, porque é muito doente, porque tem limitações físicas que impedem, então ele pode deixar por testamento ou por documento autêntico um tutor nomeado para cuidar dos interesses dos filhos. 7, representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que forem parte, suprindo-lhes o consentimento. Vejam, portanto, que os pais podem, judicial ou extrajudicialmente, assistir aos filhos menores de 16, representar os filhos menores de 16 e assistir aos filhos até os 16 anos, entre os 16 e os 18 anos. Né? Então, até os 16 anos é representação. Então, os pais vão representar os filhos até os 16 anos. E a assistência é dos 16 até os 18. Completou 18, aí não precisa mais de assistência, porque ele já terá a plena capacidade civil
para vir em juízo ou fora dele defendendo os seus interesses. Bom, reclamá-los de quem legalmente os detenha, esse é um dever dos pais, né? Os filhos saem de casa, menor de idade, está com uma pessoa desconhecida, pode ir lá reclamar o direito, buscar conselho tutelar para trazer esse filho para si, né? É um direito e um dever dos pais. Por fim, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Veja que é um dos poucos momentos que traz aqui os deveres da criança e do adolescente. Ó, serviços próprios de sua idade e condição. Pode exigir, por exemplo, que auxilie os pais nas tarefas domésticas, desde que isso não comprometa os estudos ou a sua condição de sujeito em desenvolvimento. Mas lavar uma louça, limpar uma casa, né, limpar um quintal, isso não causa nenhum mal, isso faz bem, inclusive, gasta energia, né, e ajuda o filho também a crescer seguindo os exemplos do pai, dividindo as tarefas com a família, né? Todo mundo em casa colaborando para essa emancipação de todo o grupo, né? Ou seja, todo o grupo se ajudando, colaborando para poder ter o crescimento daquela família. Isso é um dever e uma colaboração de todos os envolvidos. Bom, 1635 do Código Civil trata da extinção do poder familiar. Quando que se extingue, portanto, o poder familiar? Pela morte dos pais ou do filho. Morreu, acabou o poder familiar. Pela emancipação, então, se o filho é emancipado, ele vai perder ali o poder familiar, porque ele já vai ser capaz de praticar os atos da sua própria vida. Pela maioridade, a mesma coisa, completou 18 anos, ele tem o livre exercício dos seus direitos e deveres. Pela adoção, a adoção também é uma forma de extinguir o poder familiar, marca ruptura com aquela família biológica e o início com a família adotiva. Por decisão judicial, na forma do 1638, significa o 1638, que vamos ver mais adiante, todas as situações de negligência, maus tratos, todas as omissões e violações de direitos praticadas pelos pais biológicos. Se isso acontecer, o juiz suspenderá o poder familiar ou irá extinguir o poder familiar, dependendo da gravidade. Então, por decisão judicial, pelos atos praticados lá no 1638 do Código Civil, é fundamento para se extinguir o poder familiar. Portanto, são essas hipóteses, é um rol taxativo aqui, e nós vamos ver na sequência os casos de suspensão do poder familiar. Quando que ocorre a suspensão? Quando os atos forem de tamanha gravidade praticados contra a criança, contra o adolescente, cabendo ali ao juiz suspender o poder familiar do pai em relação aos filhos. Olha aqui que diz o 1637. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes, ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e de seus haveres, de seus pertences, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Portanto, se os pais faltarem no dever no exercício desse poder familiar, o juiz pode suspender o poder familiar. E diz, suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe, condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. Por que é suspensão e não é perda?
porque nesse caso o crime não foi praticado contra o filho, porque se fosse, já era caso de perda do poder familiar. Mas a suspensão, porque fica difícil. Como é que essa criança, esse pai vai ter essa autoridade sobre o filho e vai mantê-la se ele está preso a uma pena superior a 2 anos de reclusão? Veja a dificuldade, como que vai ter esse contato, esse cuidado com o filho. Então, penas superiores a 2 anos de prisão, por sentença irrecorrível, é cabível a suspensão do poder familiar. Seguindo aqui, temos a figura do 1638. Veja que este caso aqui, constou ali em cima suspensão, mas eu já vou corrigir para vocês, é perda do poder familiar, é extinção do poder familiar. O 1638 diz que perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que, e aqui vai trazer num rol exemplificativo inúmeras situações que geram a perda do poder familiar. Por exemplo, castigar imoderadamente o filho, né? Não é aquela chinelada que um pai ou uma mãe deu no filho, mesmo que não possa, né, que não seja correto, mas deu uma cintada, deu uma chinelada, não é isso que vai justificar a perda do poder familiar, mas aquela agressão exagerada, né, esse castigo exagerado, que o juiz vai dizer, olha, extremamente desproporcional, deixou a criança toda machucada, toda marcada, né? Isso foi uma agressão desproporcional. Então, se é assim, é caso de perda do poder familiar. Deixar o filho em abandono, por falar nessa situação do castigo imoderado, eu já decretei a perda de poder familiar, por exemplo, do pai, que além de bater no filho, saía para trabalhar e achava que o menino ia ficar pela rua, ele não queria, amarrou o filho numa corrente, deixava o menino amarrado debaixo de uma mesa, ali com água, com comida jogada no chão, tratando como um verdadeiro animal. Então, quando esse fato foi descoberto, nós conduzimos a destituição do poder familiar, foi o destino que teve esse pai. Deixar o filho em abandono, né? Não prestar assistência ao filho, e inúmeros pais já vi saírem para usar drogas, sair para balada, etc., largando a criança de pouquíssima idade, 1, 2 anos, sozinha, depois era encontrada na rua, recolhida pelo conselho tutelar, etc. E se aplicava advertência, chamava atenção, e esse pai reiterava, ou essa mãe reiterava na conduta. Foi caso de destituição do poder familiar. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, aqui nós temos que verificar com bastante atenção esses atos, né? Até para não agirmos com preconceito, mas porque é uma cláusula bem genérica. Mas veja, por exemplo, o pai que vende droga, ou a mãe que vende droga na frente do filho, quando não põe os filhos para praticarem traficância, né? E filhos menores de idade, como já tive aos montes. Então, situação dessa justifica a perda do poder familiar. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, né? Naquelas situações em que há uma negligência realmente nos cuidados com os filhos. Entregar de forma irregular o filho a terceiro para fins de adoção, também é caso de perda do poder familiar. Por fim, o parágrafo único trata de hipóteses em que a perda de poder familiar decorrente da prática de crime. Veja que, diferente do que falamos anteriormente, esse crime é praticado contra o próprio filho ou contra os filhos ou outro igualmente titular do poder familiar, ou seja, com outro cônjuge ou outro companheiro. Quaisquer desses crimes são motivos para
perda do poder familiar. E quais crimes nós temos aqui? Homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, né? Os crimes quando envolverem aí a violência doméstica, né, contra a mulher, crimes de estupro ou contra a dignidade sexual, sujeito à reclusão, ou praticar, então, contra os próprios filhos, de novo, homicídio, feminicídio, os mesmos crimes, se ele praticar, então, contra os filhos ou contra o outro titular do mesmo poder familiar, estará sujeito, portanto, a uma pena, à perda do poder familiar. Qual que é a crítica que houve e eu faço a esse dispositivo do parágrafo único do 1638? É que foi de uma péssima qualidade legislativa. Veja que o artigo 92 do Código Penal, ele vai ter como efeito da sentença penal condenatória a perda do poder familiar se o juiz expressamente declarar na sentença, em razão da prática de crime doloso, sujeito a uma pena de reclusão, né? Ele vai estar, portanto, sujeito à perda do poder familiar. Crime doloso, sujeito a uma pena de reclusão, praticado contra o filho ou contra igual titular do poder familiar. Isso está lá no 92. Essa também é a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente, para justificar a perda do poder familiar, ao passo que o Código Civil, o legislador preferiu trazer um rol de crimes que são mais restritivos do que esses previstos no Código Penal e no ECA, de modo que há um aparente conflito de normas. E eu tenho dito, a única forma de salvar esse parágrafo único do 1638 é dizer, olha, considerando que o ECA e o Código Penal trazem que é um crime doloso, sujeito a uma pena de reclusão, contra igual titular do poder familiar ou contra os filhos, ela é suficiente, então, para resolver essa questão, de modo que esses crimes que são trazidos aqui são meramente exemplificativos, porque e não aplicados de forma, né, restritiva, mas de forma exemplificativa, porque do contrário nós teríamos, por exemplo, um crime de latrocínio, é um crime doloso, seguido sujeito a uma pena de reclusão. Se ele praticou um latrocínio contra um filho, contra um cônjuge, eu não teria condições de decretar a perda do poder familiar, né? Porque o latrocínio não está nesse rol, né? Então, veja que há outros tantos crimes dolosos, apenados com reclusão, que, uma vez praticados, não estariam sujeitos a esse dispositivo. Portanto, ele é altamente criticável. Bom, distinções, guarda, tutela e adoção, né? Esse é um tema bastante importante, interessante. Bom, guarda, eu tenho dois tipos de guarda. Eu tenho a guarda do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer que a guarda se destina a regularizar a posse de fato. O que é, então, essa expressão-chave? Regularizar a posse de fato. Ela é usada pelo ECA, ou seja, na ausência dos pais, a criança está em perigo, está numa situação de urgência, na posse de qualquer pessoa que não seja ali o pai, a família, né? A criança está na mão de terceiros, correndo um determinado risco, perigo. Justifica que se defina a guarda. A guarda para fins do Código Civil é diante da impossibilidade temporária dos pais de cuidarem desses filhos, ou porque estão em viagem, ou porque estão doentes, justifica que alguém exerça esse papel de guardião. Bom, então, a guarda do ECA, a criança está numa situação de risco, a guarda do Código Civil não necessariamente estará em risco, já que eu tenho ali outras pessoas do entorno já exercendo uma guarda e são membros da família sem maior dificuldade. Bom, a tutela, já a tutela, eu tenho esse instituto quando o juiz previamente suspende
ou destitui os pais do poder familiar. Pressupõe que os pais praticaram algo grave em relação aos filhos, a ponto de justificar a suspensão ou a destituição do poder familiar. Também é caso aqui no caso de extinção do poder familiar pela morte dos pais. Então, aquela criança ou adolescente que não tem mais os pais vivos, né, seria aplicado a ela um caso de tutela. E, por fim, a adoção. A adoção, que é o rompimento dos vínculos com a família biológica e a assunção de um novo vínculo com a família adotiva. Né? Desliga-se totalmente dos vínculos com a família biológica, exceto os impedimentos matrimoniais, porque os impedimentos matrimoniais, eles ficam lá registrados para sempre. Né? Ficam lá no cartório para dizer, toda vez que uma pessoa for casar e que ela for, tiver sido adotada, sempre eu vou conseguir identificar quem são a família ali, os pais biológicos, para não acontecer de eu ter um casamento entre irmãos, por exemplo. Né? Então, mas numa certidão de nascimento, não sai nenhuma informação de que a pessoa é oriunda de adoção. Isso é apenas lá no registro civil, que fica guardadinho entre 7 chaves. Bom, qual é a consequência? Independentemente de se ter a guarda, a tutela ou a adoção, a consequência sempre foi a mesma, porque é sempre um dependente previdenciário. Né? Então, é dependente previdenciário na guarda, é com tutela ou é com adoção. Ou seja, faltando o pai, ou a mãe, ou tutor, ou guardião, né? Não importa. A criança vai ser dependente previdenciário se esse pai, essa mãe estiver trabalhando, vai receber, então, o benefício de pensão por morte. Qual que é a característica da guarda? Ela é revogável, da tutela também é revogável, agora a adoção é irrevogável. Uma vez adotado, é para a vida toda. Bom, feitas essas considerações, guardem isso. Tanto na guarda, tanto na tutela, quanto na adoção, nós temos o Instituto da dependência previdenciária, em todas elas. Mas o que acontece? Nós tivemos, o ECA garante, portanto, né, essa igualdade de direitos lá no artigo 33 do ECA. Né? Temos essa igualdade dizendo, olha, tanto faz ser guarda, tutela e adoção, a pessoa, né, o chamado menor, e aqui por isso riscamos menor, nós usamos menor, mas criança e adolescente sob guarda, eles vão ter direito ao benefício previdenciário. O que ocorre? Nós tivemos uma lei posterior ao ECA, que é a Lei Previdenciária 8.213 de 91, e essa lei, que é de natureza previdenciária, ela vai dizer que tem direito ao benefício previdenciário de pensão por morte os menores sob guarda, ela não garante. Ela garante sobre quem estiver sob tutela, né? Mas guarda, ela não fala nada da guarda, ela é silente sobre a guarda. E isso por muitos anos, vocês imaginam, de 1991 até há pouco tempo, nós tivemos inúmeras decisões judiciais para decidir se a criança que estiver sob guarda, se ela tem direito ao benefício. Voltando na tela anterior, nós vamos ver que vai ser dependente previdenciário para o ECA todos os casos de guarda, de tutela ou de adoção. Mas essa lei previdenciária não diz isso, ela só reconhece para quem estiver sob guarda, sob tutela e não sob guarda, né? Então, diante disso, o STJ,
ele foi resolver essa questão, foi analisar e pacificou o entendimento, dizendo: olha, prevalece o princípio da especialidade entre o ECA, que é uma lei especial, é aplicável à criança e ao adolescente, prevalece o ECA em detrimento da lei previdenciária, que é uma lei geral que vale para todos. Portanto, se o ECA fala que o menor sob guarda vai ter direito ao benefício previdenciário, tal como aquele sob tutela ou adoção, prevalece, portanto, o ECA, que é muito mais favorável à criança e adolescente. Essa matéria também chegou ao Supremo Tribunal Federal. O STF, nas ADIs 4878 e 5083, foi o ministro Fachin, ele analisou essa matéria, se aplica o ECA, se aplica a lei previdenciária, e lá no ponto 5, após falar da prioridade absoluta da criança e do adolescente, ele diz no tópico 5 da decisão: a interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura, entre aspas, ao menor sob guarda, o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o ECA, e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia, prevalência do compromisso constitucional assumido com a prioridade absoluta lá no 227 da Constituição. Portanto, prevaleceu para o STF em 2022, ao julgar essas ADIs, né, então, no controle concentrado de constitucionalidade, que nós temos a lei, o ECA, prevalecendo, garantindo àqueles que têm a guarda o benefício previdenciário em caso de morte, né? Bom, o que acontece? Em 2019, veja que o caso foi julgado no STF em 2022, mas em 2019, o artigo 23, parágrafo 6º da Emenda Constitucional 103, disse: equiparam-se a filho para fins de recebimento de pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Então, excluiu aqui uma emenda constitucional, novamente, o menor sob guarda, aquele sob guarda, aquela criança sob guarda. Então, o que acontece? Veja que nós trouxemos novamente essa discussão, que pensávamos que ela teria acabado ali, mas não acabou, e ela vem. Nesse julgado que o STF analisou, o ministro Fachin deixou claro que não se estava a analisar essa emenda constitucional, já que aquele julgado era de 2022, a emenda é de 2019, mas não julgou essa emenda se ela é constitucional ou não. Por quê? Porque, segundo o Fachin, não foi objeto daquele controle de constitucionalidade essa emenda. Então, teria que haver uma nova ADIM sobre essa emenda constitucional. Bom, para apimentar ainda mais o debate, tivemos uma lei agora recente, 15.108, de 2025, dizendo que o enteado, o menor sob tutela e o menor sob guarda judicial equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação. Portanto, essa lei 15.108 está perfeita, essa redação, né? Só que ela está em contradição com a própria emenda constitucional, que é hierarquicamente superior a ela. Então, para derrubá-la, vai ser necessário, então, declarar a inconstitucionalidade dessa emenda constitucional. Enquanto isso, nós, do Judiciário, vamos seguir por muitos anos ainda discutindo esse assunto. Mas me parece que o fundamento da decisão já dada pelo STF é o que deve prevalecer daqui para frente, e as decisões judiciais vão considerar isso, né? E assim espero. Bom, feito isso, nós temos aqui, encerramos essa parte também do nosso assunto, né, tratando aqui sobre o poder familiar, e nos vemos no próximo bloco. Até lá.